Tudo bem com você? Graça e paz. Neste dia eu vou continuar meditando no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 15. E hoje eu vou meditar a partir do verso 16. O 16, Paulo, ele começa desta forma: não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós vemos aqui que a salvação, Paulo está mais uma vez falando que a salvação não é pelas obras. É justamente pelo fato de que alguém creia no Evangelho de Cristo. E através da crença no Evangelho é que a pessoa recebe a salvação. E ele diz que primeiro do judeu, depois do grego. Ele diz aqui que por quê? Porque o Evangelho ele começou primeiro pelos judeus, porque Jesus ele era um judeu e ele que veio primeiro. Então o Evangelho veio a partir de Jerusalém, dos judeus. Por isso que ele diz aqui, primeiro do judeu, depois do grego. O grego aqui estava apontando aqui para os outros povos gentios. O 17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Novamente aí, primeiro para ser salvo eu tenho que crer, depois a justiça de Deus é revelada no Evangelho, do princípio ao fim. Desde o começo até o fim, essa justiça de Deus ela é mostrada, revelada pela fé. Pode ver que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Inclusive este pequeno trecho aqui, o justo viverá pela fé, é um texto que está lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. E se você ler o livro do profeta Abacuque, é um livro pequeno, são 3 capítulos apenas, e Abacuque ele escreveu o seu livro por volta do ano 615 até 606, justamente no início do cativeiro babilônico, quando Babilônia invadiu Jerusalém, foi por volta do ano 605, 606. E foi justamente nesses dias que o profeta Abacuque ele escreve o seu livro. E ele escreve o seu livro fazendo queixas a Deus a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. Na verdade, o que estava acontecendo ali na região de Jerusalém era o caos, estava ali em totalmente desgraça. O povo estava vivendo de uma forma desordenada. E Deus tinha levantado os babilônios para executar juízo sobre a nação de Israel, sobre os judeus. E Abacuque não consegue entender isso. E por isso que quando Deus responde para Abacuque, ele diz: olha, Abacuque, vai ser muita luta, vai ser muita tribulação, mas o justo, ele viverá pela fé. Por isso que Paulo também colocou aqui, que o justo viverá pela fé. No versículo 18, ele começa a falar sobre o mundo gentil, que o mundo gentil, ele é indesculpável. Através das obras que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus criou na natureza, o homem, ele é indesculpável.
E ele começa dessa forma: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Eles tentam eliminar a verdade e no lugar da verdade eles colocam a injustiça. Impressionante que quando Deus criou o homem, Deus o criou perfeito. E este homem, ele foi criado justamente para a glória de Deus. Mas este homem um dia caiu. Então, outrora, este homem era conhecedor de Deus. Ele conhecia a Deus. Mas um dia este homem, ele preferiu dar ouvidos à voz do inimigo e este homem caiu. E após a queda deste homem, ele se distanciou de Deus. E mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo aquilo que Deus fez, este homem preferiu trocar a impiedade, no lugar da verdade ele coloca a impiedade, no lugar da verdade ele coloca a injustiça. Versículo 19 ele diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus é Espírito, mas nós podemos conhecer algo sobre Ele através de quê? Olha, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre eles quem? Os gentios. Paulo está falando para os gentios. Porque Deus se manifestou, pois desde a criação do mundo, desde que Deus criou o mundo, os atributos invisíveis de Deus, principalmente a onipotência, o poder de Deus, o poder para criar, o poder de Deus, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, nesses primeiros versículos aqui, até o 18, até o 20, Deus fala de um homem inteligente que foi feito na criação, um homem que conhecia Deus, mas que este homem, ele trocou a justiça pela injustiça. Trocou a piedade pela impiedade. E este homem agora, ele está distante de Deus. Mas este homem é indesculpável, porque através das coisas que Deus criou, todo o universo, todo o planeta Terra, todas as leis que regem a natureza, através de tudo isso, nós podemos ainda conhecer a Deus. Por isso estes homens, os gentios que Paulo está falando, eles são indesculpáveis. Veja bem, o 21. Porque tendo conhecido a Deus, provavelmente esse homem conheceu a Deus, como eu já disse, o homem foi criado à imagem de Deus, ele conheceu a Deus no Jardim do Éden, mas um dia esse homem caiu, esse homem saiu da presença de Deus, mas ele foi conhecedor de Deus, e mesmo assim, pelas coisas que Deus criou, a obra da natureza, Deus se deixa conhecer. Por isso que eles aqui. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, ou quer dizer, vazio, sem proveito. E o coração insensato deles obscureceu. O coração insensato é o coração de um louco, que não tem pensamento, que não tem raciocínio, que não pensa antes de agir. É um doido. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles se diziam sábios, mas na verdade não eram sábios, porque não compreendiam as verdades explícitas de Deus. Tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal. Então, no lugar de um Deus tão poderoso, sublime,
um Deus criador de todas as coisas, eles preferiram trocar esse Deus por quem? Por imagens, está aqui, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, ou outras traduções conforme pássaros, animais e répteis. Este homem, então, ele fez para si imagens de homens, não somente de animais, mas ele fez imagem de homens, de aves, de animais e répteis, e se prostraram diante dessas imagens e adoraram. Ao passo que eles deveriam estar adorando ao único Deus verdadeiro, estes homens, eles agora tornaram-se ignorantes com relação a tudo aquilo que Deus fez. Então o homem que no princípio era tão inteligente, agora este homem se torna tão ignorante com relação às coisas de Deus. E agora trocam a glória do Deus invisível por uma imagem feita pelas suas próprias mãos. E a partir do versículo 24, ele já começa a falar sobre a degradação do homem. Devido ao fato do homem ter se distanciado de Deus, trocado essa glória invisível de Deus e passado a adorar imagens, este homem agora, ele começa a praticar coisas que não são agradáveis ao Senhor. O 24 diz isso: por isso, Deus os entregou a impurezas sexuais, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Para a degradação do seu corpo, entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, devido ao fato do homem se inclinar perante ídolos, Deus os entregou às suas impurezas sexuais. Impureza aqui são pensamentos impuros relativos à área sexual. Deus os entregou a esses desejos pecaminosos e para a degradação do seu próprio corpo. O 26 diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Paixões são desejos fortes, ardentes, que fazem até mesmo a pessoa sofrer por aquilo que está praticando. Por isso, entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Eu não sei o que Paulo estava querendo dizer aqui, mas a mulher já não tinha um relacionamento marital mais, homem e mulher. A mulher agora estava se abstendo do casamento e tendo relações com outras mulheres ou com outras criaturas. Nós não sabemos. Paulo falou que ele deixou o uso natural, as relações naturais que Deus estabeleceu através do casamento, que é homem e mulher. E o 27, ele fala também agora dos homens. Primeiro ele falou das mulheres. O 27 ele fala dos homens. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais estabelecidas por Deus com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Aqui ele fala que um homem com outro homem tendo relações antinaturais. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Pode ver aqui que e se inflamaram de paixão, eles arderam, pegaram fogo com esta paixão pecaminosa, relação entre homem e homem. E diz aqui que eles receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Veja bem, quando o homem se distancia de Deus, até que ponto este mesmo homem pode chegar. E continua Paulo ainda, a listinha de Paulo, ela é longa. A partir do versículo 28, ele começa a falar sobre os atos impenitentes deste mesmo ser humano.
do versículo 26 até o 27, ele falou sobre os atos de imoralidade do homem. Agora ele vai falar sobre os atos impenitentes do homem. Além disso, então fala assim, além disso tudo que eu relatei acima, com relação aos atos de imoralidade deste homem, este mesmo homem, ele diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental, ou seja, a um estado mental reprovável. Reprovável por quem? Por Deus. Para praticarem o que não deviam. E ele coloca, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Eles não eram mais justos diante de Deus. Aí diz, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. E depois ele dá um ponto e continua. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. E não para. Diz aqui Paulo que eles inventam maneiras. Eles inventam maneiras de praticar o mal. Veja bem até que ponto o ser humano ele chegou. Depois que esse homem cai, depois que esse homem se distancia de Deus, ele se torna totalmente depravado, ele se torna injusto, impiedoso. Este homem agora ele começa a inventar maneiras de praticar o mal. Este é um quadro vívido daqueles que estão afastados de Deus, que estão fora de Deus. Por isso que o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para mudar o homem. E continua ainda o texto. Desobedecem a seus pais. 31, ainda, quase encerrando aqui o capítulo 1, o 31 diz assim, são insensatos. Quer dizer, que não agem pelo senso comum. São como, se você olhar no dicionário, uma das palavras é louco, insano. A pessoa que não é comparado como um doido, que não tem raciocínio próprio, que não age segundo o bom senso, são pessoas loucas, então são insensatos, desleais, sem amor pela família, não tem amor pela família, são implacáveis. Embora, olha só, o 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, eles são conhecedores dos justos decretos de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem o quê? A morte. Essas pessoas são indesculpáveis, porque Deus colocou dentro de cada homem este conhecimento entre discernir o bem e o mal. Vocês podem ver que muito antes de Moisés ele ter escrito a Torá, os 10 mandamentos, Hammurabi, ali na Babilônia, ele já tinha escrito os códigos, os seus códigos, chamados Códigos de Hammurabi. São aproximadamente 282 códigos, em que se você ler esses códigos, você vai ficar impressionado como o homem tinha esse discernimento do que era certo e do que era errado, muito antes de Moisés ter escrito a sua lei, ou a lei que Deus deu a Moisés. Por isso que, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Então o homem é conhecedor disso. No seu instinto natural, o homem sabe discernir o que é certo e o que é errado. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então o homem distanciado de Deus, isso aqui é um retrato vívido de um homem dos gentios, do homem que
no princípio ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que conhecia a Deus. Depois este homem também poderia conhecer a Deus através de todas as coisas que estão contidas na natureza, pelas coisas que Deus criou, pelas leis que regem a natureza. Depois esse homem se tornou ignorante com relação a tudo isso que Deus fez. E este homem agora, ele se inclina diante de outros deuses, criados pelas suas próprias mãos, e agora se prostram e adoram. Por isso Deus os entregou a toda espécie de imoralidade sexual. E depois estes mesmos homens, eles se tornaram impenitentes para com Deus e para com o seu próximo. Este é um retrato vívido dos homens distanciados de Deus, e principalmente era o quadro dos gentios na época de Paulo. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo eu estarei meditando no capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Até lá!